Você está desperdiçando sua vida com jogos de computador. Meu nome é Brandon Kenny. Tenho 27 anos e meu pai acabou de chamar minha empresa de 60 milhões de dólares de jogos de computador. Estávamos sentados na sala de conferências forrada de mogno do Kim Sons Law Group, no centro de Chicago, cercados por retratos de 3 gerações de advogados Kim. A mesma sala onde meu avô havia construído seu escritório. A mesma sala onde meu pai esperava que eu continuasse o legado da família. Eu vinha evitando essa conversa há meses. Todo jantar de domingo, toda reunião de família, toda vez que eu entrava naquele prédio, o peso da expectativa me pressionava como uma coisa física. Philip, que não queria apenas que eu entrasse para o escritório. Ele precisava de mim. A placa de identificação em sua mesa dizia, Philip Kim, sócio sênior, mas o que ele realmente queria era que meu nome fosse Brandon Kenny, sócio júnior até o Natal. O escritório precisa de sangue jovem, disse ele, ajeitando a gravata azul marinho. Uma nova perspectiva. Você se formou em Direito. Você passou na OAB. O que mais você precisa? O que eu precisava era que ele entendesse que a Hardcore Systems não era um hobby. Enquanto ele preparava resumos para fusões corporativas, eu construía uma infraestrutura de back-end que automatizava esses mesmos processos. Enquanto ele cobrava $300 por hora dos clientes para revisar contratos, meu software digitalizava milhares de documentos em minutos. Mas explicar isso a Philip Kim era como explicar cores para alguém que só enxergava preto e branco. Agradeço a oferta, pai, mas estou com outra coisa em mente. Ele se recostou na cadeira de couro, a mesma que seu pai usará. Mais alguma coisa? Brandon, você tem 27 anos. Não é hora para hobbies. É hora de construir uma carreira de verdade. Eu poderia ter contado a ele sobre a rodada de financiamento da Série B que fechou há 3 dias. Poderia ter mencionado a oferta de aquisição que estava na minha caixa de entrada, de uma empresa de automação de nuvem em Austin. Poderia ter explicado que as soluções de back-end da Hardcore já estavam sendo usadas por empresas da Fortune 500 das quais ele provavelmente já tinha ouvido falar. Em vez disso, fiquei ali sentado, observando-o gesticular para os diplomas de direito na parede como se fossem estandartes de batalha. Minha mãe, Dona, entrou com café, os saltos batendo no piso de madeira. Ela fora contadora da empresa antes de se casar com meu pai, na época em que a Kim Sons era apenas uma empresa com entusiasmo e sonhos. Agora, ela administrava os investimentos da família e garantia que todos soubessem seu lugar na hierarquia. Vocês estão falando do futuro do Brandon? Perguntou ela, colocando o serviço de café na mesa. Estamos tentando, disse Philip. Seu filho parece achar que programar é mais importante do que continuar os negócios da família. O jeito como ele disse programar fez parecer que eu estava vendendo drogas. Tomei um gole de café e senti o gosto da decepção. Algo mudou naquele momento. Não raiva, apenas clareza. Eu vinha construindo a Hardcore desde o meu 2º ano de direito. Comecei como um projeto paralelo para automatizar a revisão de documentos para um profissional autônomo que não podia pagar por associados juniores. Coisas básicas no início, reconhecimento óptico de caracteres, sinalização por palavra-chave, correspondência simples de padrões. Mas quanto mais eu trabalhava nisso, mais percebia o quão falido todo o sistema estava. Escritórios de advocacia estavam pagando exércitos de associados de primeira linha para fazer trabalhos que softwares conseguiam realizar melhor, mais rápido e mais barato. Clientes corporativos estavam ganhando milhares de dólares por processos que podiam ser automatizados. Todo o setor estava funcionando com ineficiência e todos estavam confortáveis demais para mudar. Então, eu mudei para eles. A Hardcore começou pequena. Alguns profissionais autônomos, depois pequenos escritórios, depois clientes corporativos de médio porte que precisavam de soluções de back-end para gerenciamento de contratos. No meu 3º ano de direito, eu estava ganhando mais dinheiro com licenças mensais de software do que a maioria dos associados juniores ganhava em um ano. Quando me formei, eu tinha 12 funcionários em tempo integral e um espaço de escritório no West Loop. Meus pais sabiam que eu estava fazendo trabalhos de computador nas horas vagas. Eles achavam que era uma fase, algo para me manter ocupado até que eu caísse em si e entrasse para o escritório da família. Eles tinham visto o novo apartamento, o carro melhorado, o fato de que eu não estava mais pedindo dinheiro. Mas, na cabeça deles, nada disso era riqueza de verdade. A verdadeira riqueza vinha de horas faturáveis, de registros de parcerias e do seu nome na porta. Os sinais de alerta estavam lá há meses. Philip me apresentava aos clientes como meu filho, o futuro advogado, mesmo que eu nunca tivesse demonstrado interesse em exercer a advocacia.
Dana comentava como era bom eu ter um pequeno negócio para explorar antes de levar minha carreira a sério. Amigos da família perguntavam quando eu entraria para o escritório e meus pais respondiam por mim. No mês passado, Philip mandou imprimir cartões de visita. Brandon Kenny, advogado associado, me entregou como se fosse um negócio fechado. Só para o caso de você mudar de ideia, ele disse que eu os guardaria na gaveta da minha mesa e nunca mais olharia para eles. O verdadeiro problema não era que eles não entendessem de tecnologia. O verdadeiro problema era que eles não conseguiam conceber um sucesso que não se parecesse com o sucesso deles. No mundo deles, você usava ternos, carregava pastas e media seu valor em horas faturáveis. Você construía algo que duraria, algo que poderia passar para seus filhos. Eles não entendiam que eu estava construindo algo maior do que eles jamais imaginaram. O ReedCore não era mais apenas uma ferramenta de automação para escritórios de advocacia. Tínhamos expandido para saúde, finanças, logística e qualquer setor que lidasse com fluxos de trabalho complexos de documentos. Tínhamos uma solução. O software lidava com milhões de transações todos os dias, processando contratos no valor de bilhões de dólares. Mas nada disso importava se não se encaixasse na definição deles de trabalho respeitável. O momento em que tudo mudou foi quando Philip me entregou o contrato de parceria. Estávamos de volta ao escritório dele 3 semanas após nossa conversa inicial. Ele havia chamado de reunião estratégica, mas eu conseguia ver a grossa pasta de documentos em sua mesa do outro lado da sala. Dana também estava lá, sentada na cadeira do cliente como se aquilo fosse algum tipo de intervenção. Temos pensado no seu futuro, disse Philip, deslizando a pasta sobre a mesa. E decidimos acelerar o cronograma. Abri a pasta e vi meu nome no topo de um contrato de parceria júnior. Não uma oferta, não uma proposta, um contrato com linhas de assinatura e datas de vigência já preenchidas. Estamos preparados para contratá-lo como sócio júnior imediatamente, disse Dana. 100 anos de associado, sem provas de seu valor. Você começaria com uma participação de 15% nos benefícios totais. 15% da Kenan Sons valia talvez 2 milhões de dólares. Um bom dinheiro para a maioria dos padrões, mais do que a maioria das pessoas da minha idade jamais veria. Mas eu estava sentado em uma empresa avaliada em 60 milhões de dólares, e eles estavam me oferecendo o que parecia ser uma pequena quantia. Isso é generoso, eu disse cuidadosamente. É mais do que generoso, respondeu Philip. É família. Foi então que eu entendi. Não se tratava do meu futuro. Tratava-se do medo deles. Eles haviam construído algo de que se orgulhavam, algo que significava tudo para eles, e estavam com medo de que isso morresse com eles. A oferta de parceria não era uma oportunidade. Era um salva-vidas. Olhei para a linha da assinatura e percebi que estava em uma encruzilhada. Eu poderia assinar os papéis, assumir a parceria e passar os próximos 30 anos da minha vida construindo o sonho de outra pessoa. Ou eu poderia ir embora e construir o meu próprio. Preciso de um tempo para pensar sobre isso, eu disse. O que pensar? Perguntou Dana. Isso é tudo pelo que trabalhamos, tudo pelo que seu avô trabalhou. Eu entendo, mas preciso considerar todas as minhas opções. O rosto de Philip endureceu. Que opções? Brandon, você tem 27 anos. Você se formou em Direito pela Northwestern. Você passou na Ordem dos Advogados de Illinois. Que outras opções você poderia ter? Fechei a pasta e a deslizei de volta para a mesa dele. Te aviso amanhã. Naquela noite, sentei no meu apartamento olhando 2 e-mails. Um era o contrato de parceria que Philip havia enviado para minha conta pessoal com uma nota que dizia: espero que você faça a escolha certa. O outro era de Austin, confirmando os detalhes finais da aquisição da ReedCore. 60 milhões de dólares divididos entre mim e meus 4 cofundadores, com a maioria das ações sendo minha. Não dormi naquela noite, mas pela manhã eu sabia exatamente o que ia fazer. Na noite seguinte, dirigi até a casa dos meus pais em Veca para o que eu sabia que seria nosso último jantar em família por um tempo. Dana tinha feito carne assada, minha suposta favorita, e Philip tinha aberto uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais do que a prestação da hipoteca da maioria das pessoas. Eles estavam comemorando algo que ainda não tinha acontecido. Então, disse Philip, cortando a carne. Você já teve a chance de revisar os documentos da sociedade? Eu já, e Dana se inclinou para frente, com os olhos brilhando de expectativa. Larguei o garfo e olhei para os dois. Não vou entrar para a empresa. O silêncio se estendeu como uma respiração presa. A faca de Philip parou de se mover. A taça de vinho de Dana congelou a meio caminho dos lábios. Desculpe, disse Philip.
Não vou entrar para Kenan Sons. Agradeço a oferta, mas vou continuar construindo minha própria empresa. O rosto de Philip passou por várias expressões antes de se fixar em algo entre descrença e raiva. Sua própria empresa. Brandon, você está falando de um hobby, um projeto paralelo. Esta é uma carreira que estamos lhe oferecendo. Ridcore não é um hobby, pai. Temos 43 funcionários. Estamos processando documentos para clientes em 12 estados. No mês passado, lidamos com revisões de contratos no valor de mais de 200 milhões de dólares. Revisões de contratos. A voz de Dana era ríspida. Vocês estão fazendo trabalho paralelo. Estamos automatizando processos jurídicos, tornando-os mais rápidos, precisos e econômicos. Estamos mudando a forma como todo o setor opera. Philip se levantou da mesa, sua cadeira raspando no piso de madeira. Vocês estão automatizando empregos. Vocês estão tirando pessoas do trabalho. Vocês entendem isso? Vocês estão destruindo a profissão que sua família construiu. Estou aprimorando-a. Você tem 27 anos. Sua voz ecoou pela sala de jantar. Você acha que sabe mais do que 3 gerações de advogados? Você acha que seus jogos de computador são mais importantes do que tudo o que construímos? Foi quando algo dentro de mim estalou. Não de raiva, mas de clareza absoluta. Quer saber o que eu acho? Eu também me levantei, meu guardanapo caindo no chão. Acho que você está com medo. Acho que você sabe que a indústria está mudando e, em vez de se adaptar, prefere fingir que isso não está acontecendo. Como ousa? Acho que você vem cobrando clientes por trabalhos que poderiam ser feitos por software há anos e sabe que é errado, mas não pode parar porque todo o seu modelo de negócios depende da ineficiência. Dana bateu a mão na mesa. Chega! E acho que continuei com a voz firme dizendo que você não está me oferecendo uma parceria porque acredita em mim. Você está oferecendo porque está desesperado. As palavras pairavam no ar como fumaça. O rosto de Philip ficou branco. Saiam, disse ele baixinho. Philip, começou Dana. Saiam da minha casa. Sua voz era mortalmente calma. Se vocês pensam tão pouco de tudo que construímos, se acham que somos fraudes e fracassos, então não são bem-vindos aqui. Peguei meu casaco no encosto da cadeira. Eu não disse que vocês eram fraudes. Vocês disseram pior. Vocês disseram que éramos obsoletos. Não, pai. Eu disse que vocês estavam com medo. Philip foi até a porta da frente e a segurou aberta. Quando vocês estiverem prontos para se desculpar, quando estiverem prontos para parar de brincar com computadores e começar a construir uma vida de verdade, vocês sabem onde nos encontrar. Passei por ele na fria noite de Chicago. Atrás de mim, ouvi Dana chorando. Você é uma vergonha, gritou Philip atrás de mim. Uma vergonha para esta família e para tudo o que defendemos. Virei-me uma última vez. Sinto muito que se sintam assim. Mas eu não estava arrependida. Enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, senti algo que não sentia há meses. Alívio. A conversa que eu temia há anos finalmente havia terminado. E a pior parte já tinha passado. O que eles não sabiam era que os papéis da aquisição já estavam assinados. O que eles não sabiam era que eu vinha planejando esse momento desde os 22 anos. O que eles não sabiam era que em 18 horas eu estaria em um avião para o Colorado. Passei aquela noite no meu escritório em West Loop. Não porque tivesse trabalho para fazer, mas porque precisava pensar. A equipe da Ridcore havia ido para casa horas antes, deixando para trás o zumbido silencioso dos servidores e o brilho azulado das telas de monitoramento. Foi lá que eu construí tudo o que importava para mim. Foi lá que eu provei que meus pais estavam errados. A aquisição pela Cloud Vault Systems estava em andamento há 8 meses. Não porque a Ridcore estivesse com dificuldades, mas porque tínhamos crescido além do que eu conseguiria administrar sozinho. A Cloud Vault era especializada em soluções de back-end empresarial e eles precisavam da nossa tecnologia de processamento de documentos para completar seu pacote de automação. O acordo lhes deu nosso software e nossa equipe. Isso me deu dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar com nada. 60 milhões de dólares. Depois de impostos e bônus de funcionários, minha parte chegou a 38 milhões. Fiquei pensando nesse número por 3 dias, tentando descobrir como contar aos meus pais. Parte de mim esperava que eles ficassem orgulhosos. Parte de mim imaginava a cara de Philip quando eu explicasse que os jogos de computador do filho dele valiam mais do que a Kenan Sons havia gerado em todos os seus 70 anos de história. Mas a conversa no jantar me mostrou a verdade.
Não importaria se Arid valia 6 milhões ou 600 milhões. Na cabeça deles, eu tinha escolhido o caminho errado, e nenhuma quantia de dinheiro mudaria isso. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã Jéssica, que morava em Seattle com o marido, banqueiro de investimentos. Papai ligou e disse: "Vocês brigaram. Vocês estão bem?" Respondi: "Estou bem. Só assuntos de família. Quer conversar sobre isso?" "Na verdade, não, mas obrigada." Jéssica era criança de ouro que tinha feito tudo certo. MBA pela Wharton. Casada com um homem que Philip aprovava. Morava numa casa que parecia saída de revista. Nunca questionara as expectativas da família, porque nunca quisera nada diferente. Às vezes, eu a invejava por isso. Chegou outra mensagem, desta vez do meu sócio, Trevor. A CloudVault confirmou a transferência bancária. O dinheiro entra nas contas amanhã de manhã. Parabéns, milionário. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Amanhã de manhã, eu valeria oficialmente mais dinheiro do que poderia gastar em uma vida inteira. Amanhã de manhã, Ridcore pertenceria a outra pessoa, e eu estaria livre para fazer o que quisesse. A ironia não passou despercebida. Meus pais passaram a noite me dizendo que eu estava jogando minha vida fora e que em 12 horas eu teria mais liberdade financeira do que eles jamais sonharam. Abri meu laptop e comecei a navegar em sites imobiliários. Não porque precisasse comprar alguma coisa, mas porque podia. Procurei casas na Califórnia, condomínios em Manhattan, propriedades nos Hamptons. Mas o que me chamou a atenção foi um chalé de esqui em Aspen. 5 quartos, 6 banheiros, acesso direto às pistas de esqui da Snowmass Mountain, o tipo de lugar que eu sonhava em ter desde a faculdade. O preço de venda era 2,8 milhões de dólares. Liguei para o corretor. "Senhor Kenny, é quase meia-noite." "Eu sei. Estou interessado na propriedade em Snowmass, o chalé em El Camp Circle. É uma propriedade linda. Gostaria de agendar uma visita? Gostaria de fazer uma oferta sem vê-la. Já vi as fotos. 2,5 milhões à vista, fechando em 2 semanas. Houve uma pausa. Deixe-me fazer algumas ligações. 1 hora depois, eu era dono de uma casa no Colorado. Simples assim. Sem pedidos de financiamento, sem avaliações financeiras, sem esperar pela aprovação. Eu queria, então comprei. Foi aí que entendi o que era a verdadeira liberdade. Na manhã seguinte, fiz 2 malas e dirigi até O'Hare. Meu voo para Denver saía às 11 horas e eu tinha contratado um serviço de carro para me levar até Aspen. Ao pôr do sol, eu estaria na minha nova casa, observando a neve cair nas montanhas das quais agora eu possuía um pedaço. Não liguei para meus pais, não mandei mensagem para Jéssica, não contei a ninguém para onde estava indo ou quando voltaria. Pela primeira vez na minha vida adulta, desapareci completamente. O chalé era tudo o que as fotos prometiam. Estrutura de madeira, janelas do chão ao teto com vista para as pistas de esqui, uma lareira de pedra grande o suficiente para ficar em pé. O antigo dono o havia deixado mobiliado, então eu tinha tudo de que precisava. Sofás de couro, camas king size, uma cozinha abastecida com eletrodomésticos caros que eu nunca usaria. Mas o que eu mais amava era o silêncio. Sem telefonema sobre horas cobradas, sem conversa sobre trilhas de parceria, sem pressão para ser outra pessoa além de exatamente quem eu era. Passei a primeira semana esquiando todos os dias e lendo todas as noites. Eu havia trazido uma pilha de livros que eu queria ler há anos, além do meu laptop, caso eu ficasse entediado. Mas, principalmente, eu simplesmente existia. Acordava quando tinha vontade. Ia para a cama quando estava cansado. Comia o que parecia bom. Na segunda semana, eu já estava começando a pensar no que viria a seguir. O acordo com a CloudVault incluía um contrato de consultoria de 2 anos, mas isso servia principalmente para manter nossa equipe estável durante a transição. Eu poderia trabalhar o quanto quisesse. No 10º dia, Trevor ligou. Como está a vida no Mountain Man? Não posso reclamar. Como está indo a transição? Tranquila. A equipe de integração da CloudVault sabe o que está fazendo. A maioria da equipe vai continuar e já estão falando em expandir o escritório de Chicago. Ótimo! Esse sempre foi o plano. Brandon, posso te perguntar uma coisa? Por que você não contou a ninguém o tamanho daquilo? Quer dizer, seus pais, sua família, 60 milhões de dólares não são exatamente trocos. Olhei para o pico coberto de neve ao redor do meu chalé, porque isso não teria mudado nada. Eles não se importam com o dinheiro. Eles se importam com o controle. Mesmo assim,
Quando isso chegar à imprensa de negócios, eles vão descobrir de qualquer maneira. Era verdade. A aquisição ainda não havia sido anunciada, mas seria em breve. A CloudVault era uma empresa de capital aberto, e negócios desse porte exigiam registros na SEC. Em poucas semanas, qualquer um que se importasse em verificar saberia exatamente quanto valiam os jogos de computador de Brandon Kenny. Que descobrissem com todos os outros. Eu disse, a decisão é sua. Mas quando descobrirem, talvez seja melhor ligar o celular. Depois que desligamos, sentei-me perto da lareira, pensando no que Trevor havia dito. Meus pais acabariam descobrindo. Jéssica provavelmente ligaria. Philip poderia até engolir o orgulho suficiente para entrar em contato, mas aí seria tarde demais para pedidos de desculpas ou ofertas de parceria. A essa altura, eu estaria exatamente onde queria estar. Longe o suficiente para ver tudo com clareza, rico o suficiente para nunca precisar da aprovação deles e livre o suficiente para construir o que viesse a seguir. Abri meu laptop e comecei a esboçar ideias para minha próxima empresa. Algo maior que a Hardcore. Algo que mudaria setores inteiros em vez de apenas melhorá-los. Lá fora, a neve começou a cair novamente, e percebi que nunca tinha sido tão feliz em estar em qualquer lugar da minha vida. 5 semanas depois de eu ter saído de Chicago, a previsão de Trevor se concretizou. A aquisição da CloudVault chegou à seção de negócios do Chicago Tribune numa manhã de terça-feira, acompanhada da minha fotografia e de uma manchete que dizia: fundador de tecnologia local vende startup por 60 milhões de dólares. Eu estava tomando café na minha varanda, observando esquiadores nas pistas matinais, quando meu telefone começou a vibrar. Jéssica ligou primeiro. Brandon, que diabos? 60 milhões de dólares. Você está falando sério? Bom dia para você também, Jace. Não me venha com essa de manhã. Papai e mamãe estão pirando. Alguém no supermercado mostrou o jornal para eles. Mamãe me ligou chorando. Chorando por quê? Por não terem ideia. Por terem passado semanas tentando te convencer a assumir uma sociedade júnior enquanto você estava sentado nessa, Brandon. Eles se sentem idiotas. Tomei um gole do meu café e observei um gavião de cauda vermelha circulando acima da linha das árvores. Eles deveriam se sentir como idiotas. Isso não é justo, não é? Eles chamaram o trabalho da minha vida de jogos de computador. Eles disseram que eu era uma vergonha. Eles me expulsaram de casa. Jéssica ficou em silêncio por um momento. Onde você está? Colorado. Você vai voltar eventualmente? Brandon, eles querem se desculpar. Querem. Ou querem ter certeza de que ainda estão no testamento. Isso foi duro, mas também era verdade. Meus pais passaram anos descartando tudo o que eu construí. E agora que eles sabiam que valia mais do que todo o legado da família, de repente eles queriam conversar. Meu telefone vibrou com outra chamada. Philip Kim, eu tenho que ir, Jace. Atende, por favor. Deixei cair na caixa postal. Então desliguei meu telefone e fui esquiar. 2 meses depois, voei de volta para Chicago. Não porque perdi, mas porque tinha negócios para terminar. A CloudVault queria que eu fosse consultora na próxima aquisição deles, e eu precisava verificar a transição da minha equipe. Encontrei Trevor para almoçar em um lugar no centro da cidade, a 6 quarteirões de onde ficava o escritório da Key & Sons. A ironia não me passou despercebida. Como estão as coisas com a sua família? Perguntou ele. Complicadas. Você já falou com eles? Jéssica continua tentando bancar a mediadora. Meus pais enviaram uma carta para o meu antigo apartamento. Muito formal, muito legal. Basicamente, um pedido de desculpas que parecia uma oferta de acordo. Você vai responder? Não sei. Talvez. A verdade é que eu entendia porque eles reagiram daquela forma. No mundo deles, o sucesso se resumia a sociedades, escritórios de canto e seu nome na porta. Eles não poderiam imaginar que o filho construiria algo maior do que qualquer coisa com que já tivessem sonhado. Mas compreender não significava perdoar. Depois do almoço, passei pela casa deles em Veca. O mesmo gramado bem cuidado, os mesmos carros de luxo na garagem, a mesma sensação de que tudo estava exatamente como deveria ser. Dana estava no jardim da frente plantando flores. E por um momento, pensei em parar. Em vez disso, continuei dirigindo. Naquela noite, jantei com Jéssica e o marido no apartamento deles no centro da cidade. Conversamos sobre tudo, menos o óbvio, até que ela finalmente não conseguiu mais se conter. Eles sentem sua falta. Eles sentem falta de mim. Da versão de mim que os teria deixado confortáveis. Talvez.
Mas agora eles estão orgulhosos de você. Agora que sabem o preço. É isso mesmo que você pensa. Olhei para o horizonte de Chicago. Todas aquelas luzes representando todas aquelas vidas. Todos aqueles sonhos. Acho que eles me amam, mas também acho que eles só respeitam o sucesso que conseguem entender. Construir algo que eles não podiam ignorar valeu cada conversa difícil,